caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Almeida e este é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos dar um rolê para uma região aqui de Brasília, região gigantesca aqui, mora uma galera lá, Taguatinga. A gente vai encontrar um amigo para fazer um vídeo e vocês vão ver esse vídeo lá no Diário do Atirador. Então nós vamos no stand que tem ali em Taguatinga. E enquanto isso nós vamos bater um papo. A gente tá numa onda aí de conteúdo masculinista, a galera tá gostando. E um dos temas que devem ser abordados aqui, né? Então, praticamente 4 episódios aí falando desse tema. Falamos de MGTOW, falamos de incel, falamos de Red Pill. E agora a gente vai falar sobre o tal do macho alfa. Existe macho alfa? Que porra é essa? Que diabos é macho alfa? O que faz de uma pessoa, de um homem, um macho alfa, um macho beta, um macho sigma, etc. Então vamos lá, vamos fazer uma abordagem filosófica, científica do que é um macho alfa. Então, esse negócio do macho alfa, ele vem do mundo animal, né? Ele vem da biologia. Então, em animais que vivem em bando e que há um líder, esse líder é considerado macho alfa. Ele é o chefe dos outros machos. Ou no caso dos leões, ele é o único macho do bando. Ele é o responsável por reproduzir com todas as outras fêmeas. Ele expulsa todos os outros machos do bando. Existem outros comportamentos diferentes, né? Você tem o macho alfa entre os lobos, você tem o macho alfa entre os cachorros. Sempre tem um cachorro que é dominante, né? Você que tem um monte de cachorro em casa, você deve saber que sempre tem um que é o chefe, que é o líder, né? E muitas vezes não é nem necessariamente um macho, pode ser uma fêmea. Então a gente já observa algumas inconsistências. Hoje em dia é meio que ponto pacífico na biologia que esse negócio de macho alfa não é bem como a maioria das pessoas pensa. E aqui no ser humano, pior ainda, porque no ser humano você tem hoje o que caracteriza a dominância de um homem sobre outro na espécie humana, que vive em sociedades modernas. São tantas coisas diferentes, tantas coisas distintas, que eu acho que é meio que impossível você dizer que um cara é um macho alfa por causa dessas características. Vamos às características físicas. Pô, o cara que é macho alfa biologicamente no campo do ser humano, ele é aquele cara que tem um maxilar quadrado, que tem 1,80 m, 1,90 m de altura, que tem baixo percentual de gordura, muita massa muscular. Esse cara ele tem os atributos aí de um macho alfa. Só que às vezes esse cara é, sei lá, encanador ou gari, frentista de posto. Esse cara vai ter facilidade com mulheres? Certamente, pela parte física dele, com certeza vai ter facilidade com mulheres de várias classes sociais. Mas ele não vai ser um homem dominante, ele ainda é uma pessoa que cumpre ordens. E muitas vezes de um homem gordinho, careca, baixinho, mas que é o dono do posto de gasolina, por exemplo. E esse cara careca, baixinho, dono do posto de gasolina, por ele ter status social e dinheiro, ele também vai ter acesso, às vezes, às mesmas mulheres que o macho alfazão lá do queixo quadrado. Então olha como é subjetivo pra caramba isso na espécie humana. Então vai ter uma falácia você tentar se encaixar em qualquer grupo beta, sigma, alfa, se você é um ser humano que vive em sociedade moderna. Puta de um reducionismo sobre as relações humanas como um todo, especialmente as relações de relacionamento, especialmente as questões de relacionamento, né? E o que eu acho então que seria o macho alfa, que está muito distante do que a gente vê na internet, especialmente nesses canais masculinistas aí. Pra mim o macho alfa, quando a gente compara na natureza as espécies que tem o macho alfa, o que a gente observa? Que o macho alfa, ele é o líder do bando. Ou seja, o bando acaba se dispersando sem o macho alfa. Se ele morre, o bando se dispersa, o bando morre.
porque carece de liderança. Então, se há alguma coisa que a gente possa dar de característica ao macho alfa, muito mais do que a parte física, é o atributo da liderança e o atributo da dependência do bando em relação a ele. Então, se você é um excluído socialmente, ou se você é um cara que se exclui socialmente, você mesmo se exclui, você não quer fazer parte da sociedade, você não quer ter família, você não quer porra nenhuma com nada, não tem como você ser um alfa, porque o seu bando também não depende de você. Então você não tá nem aí, o seu bando não tá nem aí se você tá lá ou não tá. Então, se você não é um homem de família, se você não é um líder de equipe, não tem como você ser chamado de macho alfa, desculpa. Por mais fortão, bombadão, bonitão que você seja, porque o seu bando não depende de você para viver. E olha como isso necessariamente tem que estar atrelado à família, porque beleza, você pode ser o presidente do Brasil. Se o presidente do Brasil morrer hoje, acaba o Brasil? Muito pelo contrário, né? No caso hoje, é capaz de a maior parte do Brasil entrar em festa. Então, nem o presidente do Brasil é um macho alfa. Aliás, a maioria dos políticos não fazem a menor diferença para a sociedade. Embora eles estejam lá em posição de destaque, posição de poder, a sociedade não depende deles para viver. Se eles morrerem hoje, se eles baterem as botas hoje, talvez o Brasil fique até melhor. Agora, se o seu pai bate as botas, se o seu avô bate as botas, a tua família vai ter dificuldade? A tua família vai sentir a falta dele? Então ele é um macho alfa. Na sua família ele é um macho alfa. Ele é o cara que provê para a família toda, que sem ele tudo vai ser mais difícil. Então ele é um macho alfa. Então, se você tem a intenção de ser um macho alfa, se você almeja isso para sua vida, a primeira coisa que você tem que pensar é formar uma família, porque é lá que você vai fazer diferença. A sociedade hoje em dia, cara, todo mundo são peças descartáveis que você substitui aqui e ali. Ninguém, absolutamente ninguém é insubstituível, a não ser na sua família. O seu bando tá ali. A sociedade como um todo, pode parar para pensar quantas pessoas proeminentes, quantos artistas, quantos políticos, quantos empresários já se foram e a gente está aqui até hoje. É por isso que eu falo que você vai perder muito se você cair nessas esparrelas aí de siga seu próprio caminho, não tenha família, mulher não serve para relacionamento e pipipipopopó. Você vai se fechar, cara, num casulo alimentado por um monte de falácia, um monte de bobagem, e você vai perder a única chance que você tem de ser relevante nesse mundo. Ninguém vai lembrar da sua passagem por aqui. Ninguém. A não ser aqueles que te amam, a sua família. Pro resto do mundo você é só uma estatística. Então não desperdiça, você que é jovem, não cai nessa armadilha não, que talvez te tome vários anos da sua vida, onde você podia estar se concentrando em formar a sua família ou se preparar para isso, né? Como eu falei no último vídeo, a hora de todo mundo vai chegar. Se você hoje tem dificuldade com relacionamento, dificuldade social, investe na sua evolução pessoal, que a sua hora vai chegar. Tenha calma, a vida está só começando. Então essa é a reflexão de hoje. Não vou me alongar demais, esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Foi Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Valeu!